saudações democráticas, meu querido Fernando Horta, todo elegante aí, arrumou a barba. Horta, você se recuperou daquela positividade tóxica que você estava sofrendo aí, ou você ainda tá meio adoentado? Não, acho que essa crise que está se avizinhando aí na segunda-feira. Primeiro, boa tarde, Conde, boa tarde a quem está nos ouvindo, boa tarde o pessoal da TVT. Eu acho que aquela positividade tóxica não sobrevive a essa crise financeira que parece que está se organizando aí no cenário internacional, né? Então, eu acho que a gente tem que recalibrar um pouquinho o senso, mas as coisas ficam um pouco melhor quando a gente ouve o presidente falar da forma como falou, né? Especialmente o nó que ele dá nas pessoas que pensavam que podiam usar a medicina brasileira como uma reserva de mercado, né? Ele vai dizer, não me interessa a nacionalidade do médico, me interessa a nacionalidade do paciente. É uma figura diferenciada que faz a gente acordar de segunda-feira com um ânimo renovado, mesmo que a gente tenha terminado a semana um pouco cabisbaixo. Tá aí o Fernando Horta. Agora vamos falar um pouco do Mais Médicos, né? Foi um evento, enfim, como todos que estão ocorrendo em Brasília, e o governo está fazendo essa parte que lhe cabe, né, Fernando Horta? A rigor, eu sinto que o grande empecilho para o governo Lula é o Banco Central e as rusgas que eventualmente acontecerem entre ministérios e tudo mais, isso aí faz parte do pacote, né? Mas você acha que o governo está assim agressivo no bom sentido, né? Trazendo hoje, por exemplo, o Bolsa Família também começa com um valor recorde, né? Valor médio de R$ 680 por família, né? Então, Cody, o Ministério da Educação é indiscutivelmente hoje, junto com o Ministério da Justiça, as duas meninas dos olhos, vamos dizer assim, do governo. São os dois ministérios que têm mais coisas a apresentar nesses primeiros dias. São dois ministérios que trazem uma história recente totalmente diferentes, quer dizer, enquanto o Ministério da Saúde suportou a violência do governo Bolsonaro, o desmonte, o descaso, a corrupção e tudo que nós já sabemos e ainda, provavelmente, uma série de outras coisas que nós ainda vamos vir a saber, né? Enquanto o Ministério da Saúde suportou isso e foi, de alguma maneira, a estrutura que segurou o Brasil durante o processo da epidemia, e aí vai os nossos parabéns irrestritos a todos os que trabalham na área da saúde no Brasil, médicos, enfermeiros, técnicos, assistentes, auxiliares de alguma forma, porque souberam enfrentar essa violência. A partir daí, a partir da chegada da ministra Anísia, é como se você liberasse uma enorme força de reorganização que a saúde vem trazendo, e nessa força o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem, de alguma maneira, surfando muito bem, estabelecendo muito bem esses locais. Por outro lado, o Ministério da Segurança, o Ministério da Justiça, que foi, em realidade, completamente omisso durante todo o governo Bolsonaro, submetido, submisso e de todas as formas contribuiu para que as coisas chegassem aonde chegaram, quando encontrou a figura do ministro Flávio Dino e o ministro suporta o 8 de janeiro de uma forma que a gente pode já dizer de uma forma até certo ponto heróica. A partir daí o Ministério da Justiça também passa a ser um desses ministérios que agrega capital político ao governo Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente vem fazendo muito bom uso disso. É bom a gente ver essas coisas funcionando, onde na segunda-feira faz a gente respirar um pouco melhor. Fernando Horta, o que você achou da fala do... Você viu o Mercadante, como tá elegante, todo na estica ali? O Mercadante, né, até, acho que o cabelo dele estava até mais moreno. O que você achou dessa fala dele de que o Brasil não vai crescer só instantinho aí que o mercado ou o próprio governo está projetando? E também comente para a gente, por favor, o fato dele dizer que, enfim, refratar as especulações de que ele estaria puxando o tapete do Fernando Haddad, coisas e tal. Quer dizer, ele vai continuar fazendo crítica, mas tem lealdade. É assim que funciona, Fernando Horta? O ex-senador Aloysio Mercadante é uma pessoa extremamente inteligente e ele, com uma mão ele deu uma paulada, com a outra ele deu uma soprada e fez um carinho, né? Na mesma fala a gente percebe as duas coisas. Primeiro, ele hipoteca sua lealdade ao ministro Fernando Haddad, e como não poderia deixar de fazê-lo,
né? Mas havia e há ainda uma série de questionamentos a respeito das posições, a respeito de política de ambos, tanto de Mercadante quanto de Haddad, e há quem defenda que, de alguma maneira, o senador Mercadante construiu no BNDES uma estrutura capaz de suportar o Ministério da Fazenda caso haja qualquer tipo de contratempo. Para desfazer essa percepção de que ele, Mercadante, estaria trabalhando, vamos dizer assim, ao revés, né, ou contra as percepções do ministro Fernando Haddad, ele vai lá e hipoteca de forma muito clara, não pode contar conosco porque for colocado, e essa foi a mão que deu o agradinho. Do outro lado vem a mão que dá a chapuletada, dizendo não nos peçam para calar a boca, ou seja, nós não vamos nos submeter. Quer dizer, essa hipoteca que nós fazemos aqui de respeito e, obviamente, de obediência, de completa unidade com o ministro Haddad, ela não vai até a nossa capacidade de crítica e de pensamento. O Mercadante deixa muito claro que o Banco do BNDES tem um caminho, um pensamento diferente sobre a economia, e que vai agir dentro desse pensamento, desse caminho. E eu acho que isso é saudável, porque coloca na economia um certo desassossego que me parece que é bastante salutar nesses momentos, especialmente nesse momento tão grave que nós estamos vivendo internacionalmente. Saudável porque você não está lá, né, Horta? Essa é aquela coisa, é sempre bom a gente falar, né, quando tira nos outros, né, comentar, mas de qualquer forma eu acho que deixa eu te falar, isso. O arcabouço fiscal, né, tá vindo aí, a gente tem alguns bastidores das reuniões tensas que estão ocorrendo. A verdade é que o Haddad entrou numa, não vou dizer enrascada, mas é uma posição muito difícil, porque ele é do PT, né? E, em geral, quadros do PT não vão para economia, para fazenda, né? Eles vão para outros lugares. Porque na fazenda você tem que vestir o figurino, né, Fernando Horta? Que balanço que você faz, né? Como é que você sente o Haddad, essas dificuldades que ele tem, justamente porque parte do governo, partido dos trabalhadores e tudo mais, querem, né, uma ação mais flexível no que diz respeito à tal da responsabilidade fiscal e mais favorável, né, assim, diretamente na superfície aos mais pobres. O que você poderia dizer para a gente? Então, Conde, há uma discussão que não é uma discussão do partido, é uma discussão teórica bastante antiga, se é possível se agradar capital e trabalho ao mesmo tempo a partir de medidas econômicas. Será que existe alguma medida que seja capaz de agradar a esses dois lados da relação econômica, especialmente a partir do século XVIII, como nós conhecemos? E, de alguma maneira, a imensa maior parte do Partido dos Trabalhadores julga que é impossível se conseguir isso. O ministro Fernando Haddad dá informações de sobra de que ele vem procurando este ponto que agrade ambos os lados e garante que, de alguma maneira, esse arcabouço que vai ser ainda apresentado teria essa condição de agradar capital e trabalho, teria essa condição de ser em si mesmo uma forma de associação dessas classes, né, com uma ideia de um crescimento de um Brasil total, sem que ninguém pudesse dizer que saiu prejudicado. Eu tenho a impressão que essa não é a postura do Mercadante, eu tenho a impressão que essa não é a postura de grande parte das pessoas que militam dentro do PT, que entendem efetivamente que o capital, por décadas, por séculos, sempre foi agraciado e o trabalho sempre foi deixado de lado, e que essa seria uma forma, o governo seria uma forma de recolocar essas coisas minimamente um pouco mais próximas do equilíbrio. Nós sabemos que é muito difícil. Agora, o ministro Fernando Haddad tem inteligência e capacidade suficiente para ver se busca esse ponto, esse ajuste fino, que nem ele costuma falar. A questão é que, se ele não encontrar esse ajuste fino, se ele não conseguir fazer essa congregação de interesses funcionar dentro dessa perspectiva do marco tributário, eu tenho a impressão que ele perde muito capital político, e eu tenho a impressão que nós teremos muita dificuldade de seguir adiante no processo econômico, até porque nós já temos alguns estudos antecipando
quando 2 semestres de recessão no Brasil, nos próximos 2 semestres seriam de crescimento ou zero, ou próximo a zero, ou até negativo. E eu não sei efetivamente como é que o governo responde a isso. Bom, o governo montou um plano de frente ampla, né? Um governo de frente ampla e tem que contemplar ali todas as forças internas do governo, não pode puxar mais para um lado ou para o outro. O Lula vai ter muito trabalho, né, para arbitrar essa questão. Aliás, a batata quente está na mão dele agora, me parece, né? O Haddad falou, ó, tá feito aqui, e a parte econômica está aqui agora, se vocês quiserem mexer na parte política, vocês que resolvam. É isso? Pois as informações que a gente tem a respeito de uma reunião tensa na sexta-feira foi mais ou menos nesse sentido, né? Obviamente, toda vez que você vai apresentar uma medida que de alguma maneira precisa estabelecer um consenso entre posturas tão díspares quanto efetivamente aqueles que defendem o trabalho e os que defendem o capital, você certamente vai ter problemas, não se vai conseguir agradar a todos, mas o quanto se consegue agradar a cada um é que interessa muito ao presidente Lula, porque afinal de contas a grande promessa do presidente durante seu processo de campanha foi colocar os ricos no imposto de renda e colocar os pobres no orçamento. A questão é que se esse plano, se esse planejamento tributário não permitir que se coloque os pobres por manter, por exemplo, o teto de gastos, e se efetivamente não fizer um estudo para tornar a cobrança de impostos no Brasil menos penosa para as classes mais baixas e, obviamente, vai ter que tornar mais gravosa para quem tem mais dinheiro, se o arcabouço não fizer isso, vai ser muito difícil do presidente cumprir com as promessas que fez de campanha, e ele, mais do que ninguém, sabe que isso é importante. Tá aí o Horta voltando ao seu, aspas, pessimismo virtuoso, né? Que é tem a positividade tóxica e o pessimismo virtuoso. Tá na hora da gente rebatizar aquela frase do Gramsci, né? Com esses conceitos mais contemporâneos, né? Horta? Eu não vou ter essa coragem de rebatizar Gramsci, entendeu? Eu ainda acho bonito aquela ideia de que a gente deve sempre operar com o pessimismo da razão e o otimismo do coração, o otimismo da emoção. Eu tenho a impressão que a segunda-feira está sendo esse otimismo da emoção, e eu espero que siga assim pelo menos até quarta ou quinta, mas eu acho que não vai durar muito tempo, não. Fernando, então vamos falar rapidamente, porque eu quero aproveitar e falar um pouco do cenário internacional contigo, porque é o que está pegando aqui. O Lula está com viagem marcada para a China, mas antes de falar da viagem do Lula para a China, tem a ida do Xi Jinping, que está neste momento com Putin. E aí, Fernando Horta, isso deixa a Casa Branca de cabelo arrepiado, né? É importante a gente perceber o seguinte: não há nenhuma possibilidade que a China e a Rússia se separem nesse processo internacional. Ambos, China e Rússia, sabem que só são capazes de fazer frente ao ainda evidente poderio norte-americano se elas estiverem agindo em conjunto, quer dizer, se a capacidade militar, tecnológica russa se unir à capacidade produtiva, obviamente populacional da China, nós temos sim um conglomerado que é possível dissuadir os norte-americanos de usarem a ferramenta que eles usaram no século XX inteiro para manter a sua estrutura política, que é a pressão diplomática seguida dos avanços militares sobre aqueles países que efetivamente não concordam com as suas posições. Então não há meio que esses dois países, Rússia e China, possam vislumbrar de andar no cenário internacional sem estarem juntos. Agora, obviamente, entre eles há uma série de divergências bastante grandes, e essas divergências precisam ser tratadas e acertadas sempre em silêncio, com a menor quantidade de pessoas possíveis, para que esses ecos não permitam a percepção do Ocidente de que haveria uma brecha para que eles continuassem com as ações agressivas que o Ocidente vem tomando. Então essa reunião entre o Xi Jinping e o Putin, eu tenho a impressão que toma esses ares, essas colorações de ser uma reunião para ajustar os ponteiros dentro de uma estratégia que se propõe, vai se agudizar nos próximos meses. Quer dizer, a Rússia parece que tomou uma dianteira bastante grande dentro da guerra da Ucrânia, vem ganhando muito território, parece que deixando a guerra cada vez mais rápida de ser resolvida. Enquanto isso, a China vem alertando de todos os lados possíveis e imagináveis que não vai aceitar nenhum tipo de provocação diplomática ou mesmo militar com relação a Hong Kong, com relação a Taiwan, com relação ao Mar da China. É importante que
que os Estados Unidos vejam essa cena de Putin e Xi Jinping juntos nesse momento. E eu acho que, de agora em diante, essa cena vai ser aumentada. Daqui a pouco nós vamos ter essa mesma percepção a partir dos BRICS, e já vimos que a Arábia Saudita e Irã fizeram alguns acordos históricos sob a tutela chinesa, e nós sabemos que a Índia tem uma relação muito forte hoje já com a China, e a ideia é a consolidação de um grande bloco oriental mais o sul global, que viesse a barrar esses interesses imperialistas americanos. Vamos ver se isso tudo continua operando apenas dentro da esfera da diplomacia e da simbologia, que a gente não tenha que ver essas coisas efetivamente serem decididas num campo de batalha, com armamentos e tudo mais, porque a humanidade só tem a perder com tudo isso. Eu ia comentar que o Xi Jinping é alto, né? Mas é o Putin que é baixinho, né? Aliás, quando o Lula for para... Se ele fosse encontrar com o Putin, o Putin é mais baixo até que o Lula, acho. E aí? Presidente Putin, perdoe o Conde, ele não quis lhe chamar de baixinho de forma nenhuma, por gentileza. O senhor é uma pessoa extremamente grande, alta, vistosa, ele teve uma visão um pouco equivocada. Eu não chamaria o Putin de baixinho assim em televisão aberta, entendeu, Conde? É uma coragem que você tem, que eu concordo. Perigoso. Mas ele foi campeão muitas vezes de judô e ao que parece, pouco a estatura dele importa pouco. Perto da quantidade os baixinhos é que são perigosos. Os baixinhos é que são perigosos. Haja visto o Napoleão, né? O Napoleão era baixinho. Horta, agora assim, cumprimento bonito aí dos dois e tudo mais. Eu acho que eu pensei que eu não ia ver os Estados Unidos decair, que eu não ia viver para isso. Mas eu já estou vendo, né? Acho que talvez o último erro, né, fatal dos Estados Unidos tenha sido insuflar a Ucrânia com essa guerra hedionda, né, que destruiu a Ucrânia completamente. Vamos falar do Lula indo para a China. Luiz Fernando Castelo Branco Rebelo Horta. O Lula vai levar 280 empresários para a China. Eu não sei se algum chefe de Estado já viajou com tanto empresário assim, né, junto. Políticos também, vai levar o núcleo do governo. Nem sei se o Alckmin vai ou não. Se o Alckmin for, quem vai assumir o país é a Rosa Weber, né? Qual a expectativa tua para uma agenda tão monumental como essa aí, do Lula na China? Primeiro, o presidente Lula evoca aquilo que ele fez nos 2 primeiros mandatos. Ele mesmo brinca que nos 2 primeiros mandatos ele tinha um pouquinho de caixeiro viajante, né? Então, todo lugar que ele ia, ele levava os produtos brasileiros, empresário brasileiro, para vender as coisas brasileiras, e ele segue fazendo. Afinal de contas, né, em time que está ganhando não se mexe. Se funcionou lá atrás, ele imagina que possa funcionar hoje, nesse momento. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que isso, a experiência que nós temos aqui deu bons resultados, né? É óbvio que uma parte dessas pessoas que está indo não são só empresários, você tem ali uma série de políticos, e obviamente que esse tipo de viagem acaba fazendo com que esses políticos tenham condições, tempo, espaço, oportunidade de conversar e acertar ponteiros que ainda precisam ser acertados na política brasileira. Portanto, o presidente resolve matar 2 coelhos com uma cajadada só. Vende os produtos brasileiros, entra numa reunião de alguma maneira bastante importante com a China e ainda consegue espaço, abertura, capital, conversa para resolver problemas políticos internos. Agora, eu acho que a coisa mais importante que essa viagem tem a nos trazer é que talvez ela cumpra um papel que, de alguma maneira, o Ministério do Planejamento não tem feito, né? Nós não temos no Brasil, em que pese todos os 3 meses já, ou 2 meses e um pouquinho de governo Lula, nós ainda não temos um projeto nacional de desenvolvimento. A bem da verdade, nós não definimos ainda o que nós queremos fazer, para que lado nós queremos ir, onde é que nós vamos empenhar os nossos recursos e a nossa força de trabalho. Está tudo muito no ar. E eu tenho a impressão que o presidente, de alguma maneira, vai precipitar toda uma discussão a respeito disso nessa viagem com a China, porque já há rumores, por exemplo, que o presidente estaria oferecendo as plantas que foram deixadas vazias pelas montadoras americanas que saíram do Brasil no governo Bolsonaro, em função da crise e do desdém completo que o governo Bolsonaro teve tanto pela economia quanto pelo emprego, e que o presidente estaria imbuído aí da ideia de trazer montadoras chinesas com tecnologia chinesa, e talvez isso possa nos ajudar a fechar o enorme buraco que nós temos tecnológicos entre o nosso país e os países de ponta hoje no mercado
mercado capitalista. Talvez o presidente esteja fazendo aí um trabalho que era um trabalho para ser feito dentro de casa, era um tema nosso de casa que nós devíamos fazer e que não estamos fazendo. Portanto, a viagem ainda tem mais esse pressuposto, o pressuposto de nós termos um chefe de Estado que consegue olhar um pouco adiante e dizer, quer saber, eu vou usar essa viagem aqui, que é um pouquinho grandinha, um pouquinho extensa, para fazer bastante coisa, para que ninguém possa dizer que de alguma maneira estamos jogando tempo ou dinheiro fora. Comunista não, né? O Brasil não corre o risco de ficar comunista, não, né? Depois dessa viagem. Olha, infelizmente não, Conde. Infelizmente a gente ainda segue sendo um capitalismo de periferia, né? Tentando fugir da condição de termos sido transformado num fazendão, que foi o que Bolsonaro conseguiu fazer com a gente. Hoje o Altamiro Borges me falou assim, quer dizer, o comunismo, o socialismo, né? Segundo ele diz, segundo Marx, só seria possível num país onde o capitalismo tenha chegado muito na frente, tenha, aspas, evoluído bastante, uma sociedade rica, sem pobreza e tal. Quer dizer, não se aplica ao Brasil, né? Não adianta que não vai dar certo isso aqui por aqui. Fernando Horta, mas ele falou do trabalhismo. O Brizola Neto falou disso também no programa que a gente fez aqui. Deixa eu trazer 2 comentários aqui do bate-papo. Denise Bastos, assisti ao filme Nada de Novo no Front, que mostra as decisões que implicam na morte de tantos são tomadas em ambientes de luxo e com pessoas que nunca estariam em campo de guerra. A Eliane Young está dizendo aqui, 280 empresários não é exagerado? É exagerado, mas é real, né? Pode conferir aí nos portais, nos jornais. Antes estava em 240, eu nem sabia que o Brasil tinha 280 empresários. Estava em 240. Aí o pessoal quer ir, todo mundo quer ir, aumentou para 280, se bobear, aumenta para 300. Horta, daqui a pouco já, Franklin Martins vai estar aqui com a gente, comentando o livro que ele lançou, que é uma coisa fantástica, né? O livro Quem Foi que Inventou o Brasil, que é a marchinha do Lamartine Babo, e que ele próprio responde foi o Cabral, e o Franklin Martins está lançando, que é o 4º volume de uma série, é o volume 0, né, que ele nomeou. Ele publicou os 3 primeiros volumes com a música popular que se cantava no Brasil, né, de 1902 até 2002, né, depois ele confere aqui com a gente, em 3 volumes, né, então tem República, depois ditadura, né? E no volume 0 ele vai para o Império. O que é fantástico, não sei se você conhece ainda, depois eu vou te passar, mas o Brasil é muito musical, houve ali um atraso muito grande de construção de escolas e de jornal impresso no Brasil, e toda a massa do discurso era transportada através das músicas, pela oralidade. Então é um material absolutamente único, fantástico. E eu queria saber um pouco de você, assim, a ligação com, por exemplo, conhecer uma sociedade através da música. Você já fez isso no seu trabalho de pesquisa? Não, eu pessoalmente nunca fiz isso como trabalho de pesquisa, mas existem muitos historiadores que fazem, historiadores da cultura especificamente, porque a gente tem que entender que antes necessariamente da construção de um Estado, nós temos efetivamente as manifestações populares, que são que são a epítome, né? São o ponto mais importante da percepção de mundo que as pessoas vão construindo ao longo do tempo. Então, uma das coisas que as elites costumam fazer é sempre segregar esse tipo de posicionamento, segregar essas marchinhas, segregar esse tipo de movimentação cultural, esse tipo de situação, ou às vezes dizendo que é falta de educação, falta de bom gosto, falta de ritmo, falta de conhecimento técnico, mas o objetivo ali, obviamente, é enterrar essas percepções que surgem desse povo, dessa sociedade, que explicam o seu tempo, os seus problemas, os momentos da história em que estão vivendo. Portanto, é sempre um desafio alguém começar a trabalhar com esse tipo de fonte, mas eu tenho certeza que o ministro Franklin tem total conhecimento a respeito disso, e o trabalho vai ficar um trabalho realmente muito bonito, porque o Brasil é muito rico nessa situação. Quer dizer, há um Brasil construído pelas narrativas governamentais e narrativas de elite, mas há também um Brasil selvagem,
um Brasil popular, um Brasil que de alguma maneira se recusa a ser esquecido, se recusa a ser enterrado, e eu acho muito bom quando pessoas de esquerda fazem esse trabalho, porque é só a partir da gente mesmo que isso pode ser recuperado. As elites não têm interesse nenhum, certamente o interesse aí deve ser em música clássica, em autores, né, brancos, em narrativas que sejam corretas do seu ponto de vista linguístico ou musical, e a gente traz um pouco dessa vivacidade que a cultura popular traz. Eu acho fantástico esse tipo de trabalho, embora nunca tenha trabalhado com isso, reconheço que quem faz tem um talento gigantesco para conseguir concatenar essa quantidade grande de informações. Franklin, fantástico, ele já está aqui com a gente. Eu vou me despedir de você, querido Fernando Horta. Uma excelente semana, bom trabalho, boa pesquisa, boas reflexões, boas positividades, porque a gente precisa, né, não só irônicas quanto também reais, porque a gente precisa continuar discutindo o país e tumultuar esse meio de campo aí. Afinal de contas, né, a gente precisa também confundir um pouquinho, como dizia o Chacrinha. Fernando Horta. Obrigado, Conde. Um abraço para você, um abraço para quem está nos ouvindo. Boa semana.